Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Ciência às 6. Isto é um conjunto de sessões de divulgação de ciência e cultura, mais em geral, não é só ciência, que o ROM, o Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, tem organizado desde há bastante tempo, desde algumas temporadas. Na sessão de hoje temos uma convidada que é muito próxima do ROM, que é a Carlota Simões, que é doutora em matemática pela Universidade de Twente, Países Baixos, portanto ela fala neerlandês, acho que é assim que se diz, e é professora no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e uma faculdade que, deixem-me dizer isto, este ano faz 250 anos, no sentido em que é herdeira da Faculdade de Filosofia, que foi fundada com a reforma pombalina de 1772, portanto são 250 anos exatos, não sei o que é que está programado. A Carlota esteve à frente do Museu da Ciência da Universidade durante 12 anos, entre 2017 e 2019, primeiro como vice-diretora e depois como diretora entre 2015 e 2019. Tem, portanto, bastante proximidade, digamos, ao sítio sobre o qual ela nos vai falar, que é o Colégio de Jesus, porque nesse sítio que foi do primeiro dos jesuítas e depois foi adaptado na altura do Marquês a um sítio para a Faculdade de Filosofia, não é? Onde passou a funcionar o Gabinete de Física Experimental, o Gabinete de História Natural, mas esse sítio foi uma grande casa dos jesuítas, acho mesmo que foi a primeira do mundo, quer dizer, não exatamente naquele sítio, mas em Coimbra teve a primeira do mundo, e é muito século XVI ainda, e é muito entre 1542, se não era, e é muito interessante que ao lado houvesse um outro colégio, o Colégio das Artes, que formava um grande complexo. Por esses dois colégios passaram muitos jesuítas, alguns famosos, por exemplo, os que se dirigiam ao Extremo Oriente, à China e ao Japão, costumavam passar pelos colégios jesuítas, e havia em Coimbra, havia em Lisboa e havia em Évora, e esses eram sítios, digamos, de preparação. Os jesuítas que vinham de fora, estrangeiros, aprendiam aqui a língua portuguesa, e isso aconteceu, por exemplo, com Matteo Ricci, que foi um jesuíta italiano que se tornou, digamos, uma grande figura da aproximação cultural entre o Ocidente e a China. É uma, digamos, das grandes figuras dessa, por alguns chamada, primeira globalização. Mas há outros, quer dizer, a história que a Carlota nos vai contar, deixa-me, antes de dizer qual é essa história, dizer que ela é membro correspondente da classe de Artes, Letras e Ciências da Academia da Marinha, e a Academia de Marinha é, digamos, uma instituição cultural em Portugal muito relevante, e portanto mostra que a Carlota tem, digamos, currículo nesta área da história, e nesta área em particular da história da ciência. Ela tem livros publicados nesta área, eu destaco um ligado a uma exposição de co-processamento sobre os jesuítas que ela organizou no Museu da Ciência, aqui há alguns anos. E, portanto, a Carlota pertence ao Centro de Física da Universidade de Coimbra, porque se interessa por História e Comunicação de Ciência e continua a trabalhar nessa área. E ela vem-nos então contar uma história muito curiosa, irão perceber porquê, porque se trata de um jovem jesuíta holandês, ou neerlandês, não sei como é que se diz, dos Países Baixos, acho que agora diz, dos Países Baixos, que passa aqui por Coimbra, e faz registros dessa passagem. E perante o acesso a esses registros, foi possível escrever agora, foi possível fazer uma obra que saiu em formato eletrónico na imprensa da Universidade de Coimbra, e no site do Rómulo está o acesso, podem baixar o PDF do livro sobre o qual a Carlota vai falar, portanto está acessível a todos. Há de sair também em formato de livro em papel, mas está desde já acessível. E, portanto, é essa história que a Carlota nos vai contar. Ela sugeriu
que quem quisesse fazer perguntas a meio, que o fizesse, digamos, usando o chat. E, portanto, estando eu e ela atentos ao chat, poderá, digamos, alguma dúvida ser desfeita no meio. De qualquer modo, haverá sempre dúvidas que podem ser respondidas oralmente no final da sua, eu vou usar o nome, oração, porque é a nossa oradora hoje. Carlota, muito bem-vinda, muito obrigado. Sabemos que já apresentaste aos jesuítas, de certo, com agrado deles, tenho a certeza, e agora é a altura de fazer, digamos, a apresentação deste livro e, digamos, o conto desta história a toda a gente que nos está a ver, seja diretamente agora, seja através da gravação que estamos a fazer. Obrigado. Muito bem, obrigada, Carlos. Eu aqui agradeço o convite. Este livro acabou de sair, saiu mesmo, acho que no dia 2 de janeiro, ou na primeira semana de janeiro. É o livro do ano, é como os bebés do ano. É como o bebé do ano, é o bebé do ano, mas o livro estava pronto em dezembro, dia 8 de dezembro, e então eu combinei com a imprensa, vamos esperar, porque este ano a imprensa faz 250 anos. E foi de propósito para entrar nas comemorações dos 250 anos. Este ano é o Departamento de Matemática que faz 250 anos, mas também a imprensa, mas também o Museu da Ciência, mas também o Jardim Botânico, quer dizer, por via dos estatutos, há uma série de equipamentos que têm início oficial há 250 anos. E, portanto, este livro entra nas comemorações, apesar de contar uma história que é anterior. Eu vou partilhar o ecrã, porque vou mostrar muitas imagens. E a primeira imagem... estão a ver, não estão? Sim. Pronto, a primeira imagem... não sei se conhecem esta cidade. Eu acho que é Coimbra. É Coimbra, numa gravura do século XVII, poucos anos depois de chegar este rapaz. Não é daquela do Cosme de Médici, de um membro da família Médici que veio a Coimbra? Esta, acho que sim, a gravura é de Baldi e foi feita a pedido desse senhor, sim. Está numa biblioteca em Itália e eles cederam para a publicação. O nosso jovem é o Ignatius Artokfeld, eu já vou explicar este nome, e esta carta é de 1655. Esta carta já, portanto, está publicada. O que é que aconteceu? A carta esteve dormida num arquivo na Bélgica durante séculos e agora foi transcrita e publicada em português e neerlandês e comentada por várias pessoas que colaboraram neste livro. Eu vou mostrar o aspecto da carta. Esta é a carta. É uma letra muito difícil e data de 1655. Pronto, e portanto ele termina a sua carta a 23 de maio para crentes, portanto na São dos Jesuítas. Eu alertei para este facto. O livro foi trabalhado durante 2021, data em que o Pentecostes coincidiu com a data da carta, o que é interessante, porque Pentecostes são os apóstolos que nos iluminam e nos fazem trabalhar melhor. Portanto, se calhar há aqui uma intervenção qualquer do Pentecostes nesta publicação. Este é o dia em que encerramos os trabalhos. Está aqui o colega, o Noel Golvas, e estamos, pronto, a encerrar mesmo, já com os comentários todos, já com todas as notas de rodapé e com a ajuda da nossa colega da Faculdade de Letras, Antoinette Brinque, que fez depois uma revisão muito cuidadosa do neerlandês, porque depois há o Noel é Flamengo, o Inácio já explico, o autor da carta já explico porque é um bocadinho confuso, não sei bem dizer o que é que, não sabemos muito bem como é que o devemos de caracterizar, mas no neerlandês atual a Antoinette deu uma grande ajuda a escolher os termos melhores, em vários casos. E, portanto, aqui está a equipa final e o livro ficou pronto. Vamos então falar do nome. Carlota, posso perguntar só quem é o que faz o Noel? Sim, eu até posso explicar melhor. O Noel, como é que ele aparece neste filme? Temos que voltar a 2017, quando o Museu da Ciência está a organizar a exposição Visto de Coimbra. E o Noel Golvas é belga, é de Lovaina, e ele é especialista
em jesuítas na China. E então há muita gente dali da província flamenga e da Germânia que vão para a China. E ele estuda esses jesuítas, portanto, ele é um sinólogo, é assim que se chama. Acontece que ele veio cá, por altura da exposição, nós fizemos um colóquio, e ele veio-nos falar de 4 belgas e flamengos que tinham passado por Coimbra. E ele disse-me, há lá uma carta, ele na altura disse-me, há lá uma carta de um jesuíta que passa por Coimbra, eu gostava de traduzir aquilo, achas que há interesse? E foi em 2017 que começámos a preparar este projeto. E o confinamento ajudou, porque estávamos trancados em casa, o Nobel trancado em casa, e então por mail íamos mandando, ele mandava-me parágrafo a parágrafo, porque era muito difícil ler aquela carta. E ler mesmo, ver que letras estão ali escritas, e depois há muitas palavras que já não existem. Portanto, depois é preciso dizer que a carta, esta não é a letra do Inácio. Esta é uma cópia da carta que está num arquivo na Bélgica. Eu já explico para quem é a carta, já explico melhor, mas pronto, a história é assim, começa em 2017 e saiu agora. Ora, vamos ao nome. Porque em português isto é um nome um bocado Ignatius Hartogfeld. Temos ali um G, um H e um V tudo seguido. Isto é muito... quase que nos assusta. E eu vou explicar então um bocadinho o nome. Em alemão também, quem fala alemão também percebe logo. Hertog é duque e Welt é campo. Ou seja, nós podíamos dizer em português campo-duque. Eu não estou a abusar, porque ele, quando ele era jovem, num colégio jesuíta em Antuérpia, aparece Campoduco. Num dos arquivos aparece, entre parênteses, Campoduco. Portanto, não sei o que estou a inventar, não sabemos como é que ele era tratado em Coimbra, se era Campoduco, como era. E então a nossa decisão final foi esta. Combinámos assim. Em português, nós falamos no primeiro nome, e neerlandês, falamos no apelido. Portanto, quando chegarem ao livro, vão achar estranho, porque na coluna da esquerda está em português. Aparece o Inácio e o Francisco, e em flamengo, ou em neerlandês, aparece Hartogfeld e de Rougemont, são a mesma pessoa, mas foi uma decisão nossa, porque é menos pesado falarmos do Inácio do que aparecer este nome que depois ninguém consegue bem pronunciar. Carlos, estavas com alguns problemas em decidir se ele era holandês, se era dos Países Baixos. Este problema já vem de longe. Aquilo é uma terra muito complicada, com uma história muito complicada. Então, nós hoje conhecemos a Holanda, a chamada Holanda, agora passado há pouco tempo, eles pedem-nos, por favor, não digam Holanda, digam Países Baixos, já vou explicar porquê, e há a Bélgica e há aqui este bocadinho que é o Luxemburgo. Estas 3 regiões dão-se muito bem e esta região é chamada como Benelux. Bélgia, Netherlands e Luxemburgo. Naquela época, isto é tudo, é um só. Há uma altura em que esta terra é toda um só. No tempo dos romanos, isto era a Bélgica. E então havia quem visse nesta figura um leão. Portanto, eu estou aqui a representar este território aqui com a forma de um leão. Não sei se estão a ver aqui está este lago aqui. Portanto, este é o Leo Belgicus, é uma gravura de 1611, onde estão representadas as 17 províncias dos Países Baixos. Portanto, Países Baixos é tudo, porque são baixos, aqueles países são baixos. E então, aqui está, era tudo, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, tudo junto. São 17 províncias. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que em 1648... há 7 destas províncias que vão declarar independência e vão ser uma república, por incrível que possa parecer. Nós hoje tivemos até há pouco tempo a Rainha Beatriz, temos agora o Willem Alexander, é uma monarquia, mas em 1655, no tempo em que a carta foi escrita, os Países Baixos eram uma república. Porquê que era uma república? Porque aqui havia, todo este território estava eram territórios dominados pelo rei de Espanha e estas províncias, e obrigavam a ser à prática do catolicismo,
E aqui estes declararam independência e a liberdade religiosa. E então são 7 províncias. Ora, eu agora vou marcar aqui. Nós podemos dizer que o Inácio é holandês porque ele de facto é holandês. Ele vem da província da Holanda, mas é por coincidência. Porque vem daqui, porque eu, que me doutorei naquela terra, já não sou holandesa, já sou do Overijssel, aqui é a minha terra, não tem nada a ver com a Holanda. É Países Baixos, mas não Holanda. Pronto, agora em relação à família dele, também, porque já estamos a ver, nós estamos em Amsterdão, e ele é católico, ele vai ser um padre jesuíta. Então, ele é um católico, há uma elite, há uma pequena elite em Amsterdão, católica. Eu estou a pôr aqui este senhor, porque quem vai a Amsterdão já viu de certeza um parque muito bonito que é o Vondelpark. Vondel é este homem, é Joost van den Vondel, que é um poeta que veio da Alemanha, converteu-se ao catolicismo e a família do Inácio pertencia, eram amigos desta família. Aqui está o Vondelpark, toda a gente já andou a passear por aqui. Vondel é aquele poeta que eu mostrei. Ora, o Inácio, eu vou só mostrar aqui, já vão ver porque é que eu vou falar um bocadinho da família. Portanto, o pai era um livreiro impressor, a mãe era também uma família católica, há um irmão que também é jesuíta, que é só um ano mais novo que ele, e depois há aqui um tio. Eu só estou a pôr aqui o tio por uma razão muito simples, é que este irmão do pai aparece nesta imagem. Isto aqui são os atiradores da companhia do capitão Jacob Roch e do tenente Anthony de Lange. Portanto, isto não sabemos qual é, mas não temos fotografias do Inácio, mas como eles são todos muito parecidos, eu diria que o Inácio era assim, parecido com estas pessoas que aqui estão. Temos aqui, é o mais parecido com a fotografia do Inácio que eu consigo arranjar. Então, mais uma vez, ele é neerlandês, ou holandês, mas depois vai ser flamengo. Ele vai muito cedo para Antuérpia, porque ele depois vai para o território católico para ser educado em colégios jesuítas. Então ele vai para Antuérpia, e em Antuérpia temos este senhor. Este senhor é o Baltasar Moretos, que é impressor, portanto ele é amigo do pai, o pai era impressor livreiro, este também é impressor, e este é que vai ser o tutor de Inácio, que vai tomar conta da educação dele. E é no arquivo desta família Moretos que está a carta. Ora, a carta era dirigida muito provavelmente a este senhor e tem esta particularidade de ser uma carta escrita a uma pessoa amiga, não é uma carta oficial. Há muitas, os jesuítas têm uma documentação gigantesca, mas são cartas oficiais. São cartas para serem enviadas à companhia ou a um superior. Aqui não, é uma carta a um amigo. E, portanto, ele tem um tom muito coloquial, às vezes até quase com piadas, faz umas gracinhas, uma coisa que não seria possível numa carta oficial. Então, existe esta carta, existem mais, e acredita-se que o Moretos tenha recebido a carta e tenha pedido a copistas para fazer réplicas da carta para guardar em instituições. E, portanto, a carta chegou aos nossos dias. Ora, então vamos ver um bocadinho a vida do Inácio. Portanto, ele nasceu em 1628, portanto, ele com 12 anos, ele vai estudar para a Flandres. Ele vai para Antuérpia, vai para um colégio, Convictus Societatis Jesus, e depois, em 1644, ele entra na Companhia de Jesus e depois vai ser noviço em Malinhas. Portanto, tudo isto é aqui nesta zona central aqui da Bélgica, na Flandres. Louvain, anda por aqui. Ele vai andando aqui com a sua educação, vai fazer lógica, física, depois é docente. Há aqui 2 anos que não sabemos porque não perderam-se os catálogos aqui, não sabemos onde é que ele esteve. E pronto, em 1654 ele está em Louvain. Ora, então agora vamos explicar mais um bocadinho desta terra, porque de facto é muito complicado este território. A província onde ele está é Brabant. Eu há bocadinho mostrei as províncias que ficaram independentes, eram os atuais Países Baixos,
mas havia uma que não, que há aqui uma parte do sul, que é Brabant. Portanto, hoje a fronteira está aqui, na altura era ali. E então Brabant é uma província católica, que tinha uma Brabant do norte, que ficou para os Países Baixos mais tarde, e tinha a Brabant do sul, que ficou para a Bélgica. Depois, mais tarde, recentemente, esta ainda se dividiu em duas, na parte valónica e na parte flamenga. Portanto, isto é mesmo bastante complicado. Nós, quando vamos a Bruxelas, ora, aqui está Bruxelas, nós achamos que Bruxelas é bilingue. É bilingue por simpatia, porque é capital, porque Bruxelas está mesmo dentro da Brabant Flamenga. Está mesmo dentro da Brabant Flamenga. E ele andou por aqui, por esta região. Temos aqui, então, e agora, entre 1549 e 1714, Brabant, tudo isto faz parte dos Países Baixos espanhóis. Pronto, então isto é bastante complicado, porque se olharmos para o rei daquelas terras, encontramos aqui pessoas que não são muito conhecidas. Portanto, o rei de Espanha, Carlos V, era o rei de Brabant, da Flandres, e depois passou ao Filipe, pois este Filipe, reparem, o nosso Filipe I, que era segundo de Espanha, era o quinto dali. Depois aqui não sei bem porquê, quando morre o Filipe V, o nosso Filipe I de Espanha, Filipe II, quem fica à frente não é o Filipe, o nosso Filipe II, mas sim a filha deste, a Isabel, mas depois volta ao nosso Filipe, portanto, Filipe III, IV e VI. É bastante complicado tudo isto, porque, e na cabeça do Inácio também, porque ele está a viver na Flandres, o rei é o mesmo rei que em Espanha, e ele vem para Portugal, e não muito tempo antes dele vir para cá, o rei dele era o nosso. Até aqui era a mesma coisa. Portanto, é bastante complicado. Ora, então, Inácio está em Lovaina. Carlos, há bocadinho falaste deste livro, nem sabias que isto estava relacionado com o nosso Inácio de Artofel. O Taquet, André Taquet é um matemático, e em 1654 ele publica este livro. Este livro é nem mais nem menos que o livro de onde saíram as nossas figuras, que estão hoje em azulejos no Museu Nacional Machado de Castro. 1654, o Inácio está em Lovaina e o Taquet também. Portanto, o Inácio, de certeza, que viu o livro, assistiu à publicação, não sei se interessava muito, se não, mas ele estava lá quando foi publicado esta versão dos Elementos de Euclides. Mas aconteceu uma coisa muito mais importante ainda em 1654. Ele estava em Lovaina, em fevereiro, quando chega o procurador da vice-província da China, que é o Martino Martini, que vai visitar Lovaina. O que é que ele está a fazer? Ele está a promover a missão na China. Ele está a tentar cativar os jovens para irem para a China. E, de facto, aquilo tem mesmo efeito no Inácio, porque o Inácio quer mesmo ir para a China, e então depois é tudo muito rápido. Aquilo é em fevereiro. Em julho ele escreve uma carta ao geral a pedir autorização, em outubro já tem autorização, em novembro é ordenado padre, vai para Antuérpia, apanha um navio para Amsterdão, apanha um navio para Texel, e em Texel parte para Portugal. Portanto, ele já está em Texel e vai para Portugal para apanhar um navio para ir para a China. Há mais 3 amigos, o Francisco de Rogemont, o Filipe Couplet e o Jorge Caines, já vou falar deles. Aqui está a viagem. É preciso dizer uma coisa, que nós não temos bem a noção da importância que Portugal tinha, a importância geoestratégica, porque se alguém estava nos Países Baixos e queria ir para a China, a única maneira de ir era vir até aqui, Portugal, Lisboa, para apanhar um navio para ir para a Ásia. E é por isso que eles vêm, porque eles querem ir para a China. Eles têm que levar a autorização do rei de Portugal, não só da companhia, mas também o rei de Portugal autoriza a ida deles para o Oriente. Ora, eles partem de Texel em março, chegam em abril, más notícias, a carreira da Inha já tinha partido, a 23 de março. Portanto, isto só um autocarro uma vez por ano, já tinha sido, foi 23 de março. Têm que ficar.
Portanto, eles vão ter que esperar pela carreira da Índia do ano seguinte. 10 de abril eles chegaram, no fim do mês já está decidido para onde é que eles vão, e então os 4 que fizeram aquela viagem, o Inácio vem para Coimbra com o Francisco, de Rogemont. O Filipe Couplet fica em Lisboa e o Jorge Keynes vai para Évora. Porquê? Estes 2 vêm para Coimbra porque ainda lhes falta fazer o 4º ano de Teologia. O Filipe Couplet é um ano mais velho, não precisa, fica em Lisboa. E o Jorge Keynes vai para Évora para ensinar matemática. Portanto, isto, ele na carta diz mesmo, o padre Keynes partiu para ensinar matemática a alguns dos alunos de Teologia e Filosofia. Portanto, isto, ele não está nos catálogos. O Keynes, se nós formos aos catálogos da companhia, ele não aparece como professor de matemática. Isto era aula privada. Não fazia parte do programa, ia ajudar. E pronto, e aqui temos agora o período que é descrito na carta. A carta é enviada a 23 de maio, ele nessa carta diz que enviou outra carta a 30 de abril que nós nunca encontramos, deve estar perdida, e portanto o que ele descreve é cerca de um mês, menos de um mês. Ele vai ainda a Setúbal, no dia 1 de maio, depois vem para Coimbra. Claro que a viagem é longa, leva quase uma semana, depois vai estar no colégio, vai estar na quinta, já vou explicar agora estas passagens. Este é o meio de transporte, portanto eles vão ter que fazer a viagem de mula, exceto na última noite, que para chegarem mais depressa fizeram de cavalo. Portanto, ele fala disto, portanto, nós sabemos que a viagem é feita de mula. Pelo relato, conseguimos mais ou menos fazer o itinerário. Ele fala do Rio Tejo, depois dormem em Santarém no Colégio de Jesus, do Colégio da Companhia de Jesus em Santarém, depois dormem numa montanha, depois dormem numa pousada e finalmente chegam a Coimbra a 6 de maio. Ele vai falando do que encontra pelo caminho. Por exemplo, fica muito espantado porque os porcos são pretos. É claro que os porcos são pretos porque é a raça ibérica. Ele nunca tinha, não sabia que existiam. Depois também chega a um sítio onde é a última noite antes de chegar a Coimbra. Não encontramos senão feijões grandes cozinhados em azeite. Ele não gostou nada disto, ele procurou, diz que não havia mais nada, só havia isto. É claro que são favas. Estamos em maio, já havia favas e ele não achou grande coisa. E pronto, e finalmente chegou a Coimbra, cá está a gravura, 1669, do Pierre Maria Baldi. Ele chegou em 1655, portanto a cidade não há de estar muito diferente disto. Ele descreve a ponte, ele descreve a cidade, que é inclinada, ele fica muito espantado porque ele pensava que a cidade estava cá ao fundo, porque a viu mais atrás de um ponto mais alto, e depois fica muito espantado por ver as ruas tão íngremes e o aspecto da cidade. Fala do convento de Santa Clara também, fala da Rainha Santa. Nós aqui, esta gravura é muito boa porque vemos com imenso rigor, nós podemos ampliar, eu vou ampliar ainda mais, e agora aqui temos a porta da cidade onde quase conseguimos ver este padrão, que é o padrão que hoje está no Machado de Castro e que seria o padrão da ponte, quase certeza que estava ali. Portanto, conseguimos mesmo ampliar muito bem. É muito interessante para quem quer conhecer bem a evolução da cidade. Por exemplo, eu vou voltar atrás só para mostrar que ele mais à frente vai falar da igreja, do Colégio de Jesus, e nós aqui, anos depois de ir embora o Hartogfeld, já vemos que a fachada está pronta, mas ainda não há cúpula. Portanto, isto estava em construção e ainda demorou uns anos até ficar pronta. Ele faz alguma confusão entre Portugal e Espanha, ou não sei. Há frases assim, por exemplo, ele em Santarém diz que os nobres de Espanha costumavam ter aqui os seus palácios e casas de campo. Não sei se é confusão, acho que os nobres de Espanha não vinham fazer casas em Portugal, mas há assim coisas que é capaz de ser a confusão dele entre Portugal e Espanha, dada a ver o mesmo rei até há pouco tempo, e a verdade é que ele é súbdito do rei de Espanha. E voltando outra vez ao mapa e agora olhando para os nossos reis, ele
aqui em 1640 temos o João IV, mas as coisas só ficam mesmo claras já nos anos 60. Portanto, não sei se é confusão dele ou se de facto havia nobres espanhóis a fazer casas aqui. Eu creio que será uma confusão dele. Entretanto, o Rui Lobo leu a carta e descobriu mais algumas coisas, porque ele conhece muito bem o Colégio de Jesus e tem feito a evolução do colégio ao longo do tempo, mas há coisas que, por mais que ele tivesse estudado, ele nunca iria descobrir se não fosse o Inácio. Nós temos esta gravura que é muito ilustrativa de como é que era o Colégio de Jesus, o Colégio das Artes e o refeitório. Mas isto é de 1732. Quando o Inácio chega aqui, ainda a igreja não está completa, se calhar o refeitório ainda não está aqui, e o Rui Lobo tem estado a fazer a evolução destes edifícios. Este trabalho está muito bem feito no livro O Visto de Coimbra. Ele vai fazendo as maquetes sucessivas do complexo jesuíta. Agora, isto que eu vou mostrar a seguir, não havia hipótese de saber. Portanto, isto é o Inácio a falar, os quartos formam um quadrado, portanto, todos juntos, e as janelas não têm vidro. Portanto, isto não saberíamos se não fosse o Inácio a dizer-nos. Portanto, ele espanta-se, é porque não devia ser muito comum haver janela sem vidro. Ele diz que para poder proteger-se do vento, podendo ter luz, tinham que usar umas cortinas grossas para ter luz e não passar frio. Outra informação que nos dá é que ele diz que os criados, que chegam a ser 40, moram junto ao fundo do pátio, separados de nós por um muro especial. Também não sabemos muito bem. As casas dos criados no século XVIII estão aqui. O muro especial poderá ser isto. O Rui Lobo acredita que poderá ser este muro que continua para trás, não dá para perceber por esta figura. Mas pronto, ficamos a saber que estão mesmo separados, que há mesmo uma separação entre os habitantes do colégio e os criados que trabalham para o colégio. Em relação às igrejas, ele também chega cá e apanha, como eu já disse, apanha a igreja em construção, e ele fica muito espantado, porque nenhuma despesa foi poupada, de tal forma que eu acho que com as pedras desnecessárias que aqui foram usadas, seria possível construir grande parte da nossa igreja em Lovaina. Ora, ele não sabe é uma coisa, na Holanda, na Bélgica, nos Países Baixos em geral, não há pedra. A pedra é uma coisa rara, que é preciso importar e tem um transporte muito difícil. Ora, nós temos ali mesmo ao lado, aqui em Ançã, temos a pedra de Ançã. Portanto, nós não temos este problema. Pronto, ele não sabe disto, ele fica surpreendido com a quantidade de pedra, mas de facto é possível, está muito próxima e daí aquela riqueza que para ele era bastante espantosa. Ele encontrou a fachada pronta, a fachada não é muito diferente da que temos hoje, há aqui este símbolo que saiu e que deu lugar a uma janela, mas de resto não é muito diferente. Aquilo que ele viu não é muito diferente da fachada que temos hoje. Ele fala muito da fachada de Lovaina, mas esta não a viu. Ele só pode ter visto em plano, porque ela não estava ainda pronta. A igreja estava a ser construída, mas estava só o primeiro andar, não estava feita a fachada. Esta fachada, de facto, é muito interessante, porque tem este efeito incrível. Eu tirei esta fotografia agora, quando lá estive, em dezembro, e, de facto, parece mesmo uma lanterna. O Noel disse que ela era chamada mesmo tinha dois nomes, era o altar fora da igreja, porque era assim, toda barroca, toda muito decorada, parecia um altar do lado fora da igreja, e também se chamavam lanterna, e de facto tem este efeito lanterna, ilumina a cidade, bate-lhe a luz do sol e parece que tem um holofote ali em cima. Aqui está a igreja, mas isto foi tudo bombardeado na Segunda Guerra, portanto isto agora está muito diferente. No entanto, a igreja continua aqui e está de facto um bocadinho mais elevada que o resto da cidade. Portanto, para eles isto é um luxo, está ali assim uns metrozinhos acima do resto. Aqui é tudo bastante plano. E pronto, este é o trabalho do Rui Lobo, aqui com a legenda, depois podem ver com mais rigor no livro, mas temos aqui a evolução do edifício. Em 1640 sabe-se que está assim, em 1698 sabe-se que está assim. Agora o Inácio que nos vai falar é uma data entre estas duas. Portanto, faço aqui algumas coisas que estão aqui, se calhar já existiam nesta fase aqui.
Pronto, há uma outra coisa muito surpreendente, que é a existência de um teatro. Ninguém fazia ideia que havia um teatro, mas temos mais uma frase do Inácio, que é o seguinte, ele diz que fica muito espantado, porque os jovens são muito caladinhos, mas depois falam muito, tanto na igreja como no Odeon. Pronto, é natural que, se pensarmos um bocadinho, é fácil perceber porque é que eles falam mais na igreja e no Odeon, porque é os momentos em que têm contacto com a população exterior. Portanto, é natural que ali haja assim alguma excitação e que fiquem mais faladores. Mas ele ficou surpreendido com isto. Agora, a nós interessa-nos é esta palavra, Odeon. Então há um teatro. E então, a Margarida Miranda, que também já estudou estas representações de teatro aqui no Complexo Jesuíta, ela diz que há a haver um teatro que estaria sempre ligado ao Colégio das Artes, mais do que ao Colégio de Jesus. Ora, olhando para a planta do Colégio das Artes e sabendo que tem que dar acesso ao exterior, o Rui Lobo faz esta aposta e diz que a Sala dos Atos está aqui, no Colégio das Artes, este é o Colégio das Artes, esta sala já não existe, mas está na planta. Este foi o levantamento pombalino do que lá estava quando passou, quando os edifícios passaram depois pelas transformações da reforma pombalina. Ora, o que está aqui é esta sala e agora com a magia da arquitetura nós conseguimos olhar para ela e agora transformar isto em versão 3D. E isto foi um trabalho de um aluno do Rui Lobo, que é o João Rainho Fernandes, que fez este trabalho e reproduziu aqui a Sala dos Atos. Portanto, nós conseguimos ver exatamente como é que ela seria. Esta era a porta por onde entravam as pessoas do lado de fora, depois teria um púlpito. Pronto, no fundo é reproduzir, passar isto a 3D. E ficamos mesmo com uma visão bastante clara do que é que seria o Odeon. O livro fala ainda, a carta fala ainda da quinta. Ele fala da quinta, porque ele diz que logo após os 3 primeiros dias como hóspedes fomos para a quinta, com o padre Nunes de Acunhiga, que foi assistente de Portugal sob o nosso reverendíssimo padre-geral Carafa. Ora, o Carafa foi geral da Companhia de Jesus, é este senhor aqui, e o assistente dele era o padre Nunes da Cunha. Ele fala de padre Nunes da Acunhiga, mas é o padre Nunes da Cunha. A quinta é a Quinta de Vila Franca, é mais ou menos onde está hoje o Polo 2, para esses lados, muito perto do rio. Está aqui e já não há lá nada, já desapareceu tudo. No entanto, descobrimos uma coisa. Existe esta pintura, que está hoje no noviciado da Companhia de Jesus, em Coimbra, e quando vamos ler esta legenda que aqui está, que eu agora vou escrever em grande, temos aqui a história desta pintura. Então, esta pintura veio do cubículo do Santo Inácio. O próprio Santo Inácio, em Roma, tinha lá esta pintura. E quando o padre Nunes da Cunha, o tal que levou o Inácio até à quinta, quando ele era assistente, ele pediu ao padre-geral, que era o Carafa, para trazer a pintura. E a pintura veio e foi para uma capelinha na Quinta de Vila Franca. E depois mudou-se para este noviciado. Ora, toda a gente sabe onde é que fica a Capela do Noviciado no Colégio das Artes. Ela depois foi para a sacristia. Esteve lá. Até depois, se calhar, aí já não sei quando é que ela... Talvez já no século XX é que ela depois agora vai para este noviciado. Então, a 2 de fevereiro de 1678, mudou-se. Portanto, o Inácio encontrou-a em 1655, encontrou-a na Quinta. Temos a certeza absoluta que ele viu esta pintura na Quinta, enquanto passou lá aqueles dias. Esta pintura foi do cubículo em que viveu e morreu o glorioso Santo Inácio. Ou seja, nós podemos ir ao cubículo do Santo Inácio. Aqui está a cela de Santo Inácio. Temos aqui um quadro, no lado oposto está este quadro, portanto, muito provavelmente estaria perto deste. Conseguimos reproduzir exatamente de onde é que ela veio. Bem, eu vou ainda falar mais um bocadinho, depois já conversamos. Ele tem alguma graça assim a descrever as suas peripécias. Ele, por exemplo, fica muito espantado
porque eles não são chamados para confessar as mulheres. Portanto, fica muito triste, ele queria confessar mulheres, pelos vistos são as que são quase grisalhas. Ele acha que é uma perda de oportunidade para os preparar para ir para a China, onde têm que lidar com todo o tipo de população. Por outro lado, se ninguém os deixa confessar as mulheres, a verdade é que eles eram muito desejados pelas pessoas que se queriam confessar, que queriam ser confessadas por padres franceses. Esta é outra coisa que não sabemos. Ele diz, nós os padres franceses, pelos vistos eles eram chamados padres franceses. Ora, eles são flamengos, não são franceses. Não sabemos o que é que isso significa. Não sabemos se significa que eles parecem franceses. Já mostrei a fotografia do tio do Inácio. Ou se calhar eles falavam mesmo francês para comunicar. Não sabemos. O que ele escreve na carta é, pronto, por aqui chamamos padres franceses. Há mais outra coisa muito curiosa, que também ficamos a saber por causa desta carta, que é este parágrafo. O jogo mais comum é o Klotsen, mas com bolas menores que as nossas. E eles passam os Bertels. A palavra Klotsen e a palavra Bertels já não existem em neerlandês. E, portanto, por aqui não conseguimos saber o que é isto. Agora, Klotsen, Bertels, parece que são uns paus, não é? Parece que com bolas, paus. Isto parece o bilhar. E de facto, o bilhar, ou o cricket, era um jogo que se jogava no século XVII. Temos aqui uma gravura com um jogo de bilhar no chão, no solo. Aqui temos um jogo de bilhar na mesa. Mas continuamos sem saber se é este, se é aquele. Agora, se voltarmos outra vez, aqui nós estivemos ali a olhar para dentro dos aposentos do Santo Inácio, ficam ali naquela portinha. Então, isto aqui é em Roma, é a Igreja do Jesus, e neste corredor, este corredor dá acesso aos aposentos do Santo Inácio. Aquele cubículo que eu mostrei há bocadinho é dentro desta porta, ali para dentro. Ora, quando olhamos para aqui, temos aqui o quarto de Santo Inácio, mas se agora olharmos ali para outra janela que está ali, agora aquela ali, encontramos isto, encontramos esta pintura que eu agora vou ampliar e é nem mais nem menos que Santo Inácio a jogar bilhar. Portanto, sem dúvida alguma, o jogo que o Inácio está a descrever é o bilhar. Um bilhar diferente, tem ali uma ventanilha, chama-lhe ventanilha, tem ali uma portinha de ser o jogo é assim. Ora, aqui entrou em cena uma colega de Lisboa, a Maria João Pereira Coutinho, que sabe muito sobre as quintas das Companhias de Jesus. E ela encontrou referências ao jogo de truque. Este jogo, na época, chamava-se, em português, era o jogo de truque. Então ela encontrou referências na quinta do Valbom. Eu tenho que dizer aqui, falar um bocadinho das quintas. O Colégio de Jesus tinha a quinta de Vila Franca. A quinta é um espaço de lazer, mas também é um espaço de cultivo, que é para eles produzirem alimentos para os colégios. E a Companhia de Jesus funciona sempre assim. A quinta do Valbom era a quinta que estava associada ao Colégio do Espírito Santo de Évora. E há referências ao jogo do truque. O Colégio de Santo Antão era a propriedade de Chabregas. E depois em Coimbra era a quinta de Vila Franca. Ora, agora temos referências ao jogo do truque nos três. E agora, se formos para fora de Portugal, na província portuguesa, continuamos a encontrar referências ao jogo do truque na Bahia, na Quinta dos Padres, e até em Angola, no Colégio de Jesus, na Quinta dos Coqueiros, que era a quinta do Colégio de Luanda. Portanto, afinal, era mesmo, devia ser quase uma regra, o colégio tem uma quinta, na quinta é a quinta do lazer e há um jogo, há uma sala de jogos e há lá um jogo de bilhar. Já agora, o dia de lazer era a quinta-feira, ele refere isso. Portanto, o dia de ir para a quinta era a quinta-feira e eles tinham aulas segunda, terça e quarta, depois paravam na quinta e depois tinham sexta e sábado. Era assim a semana. Portanto, o dia de ir para a quinta era a quinta-feira. Em relação ao clima, isto não muda, parece os nossos alunos de Erasmus, eles chegam cá e está toda a gente com frio, e eles não, pronto, estamos em maio e os portugueses cheios de frio e os estrangeiros acham que não está frio nenhum. Portanto, isto há coisas que não mudam.
Mas também nos dá alguma informação sobre o tipo de roupa. Ficamos a saber que os novícios têm uma roupa diferente, mas não conseguimos identificar o que é isto. Os novícios usam uma pequena batina de cor de pão de cerveja. Agora, cor de pão de cerveja é este. Não sabemos, não conseguimos identificar. E os padres jesuítas atuais também não sabem. Agora, eles também usam um tabardo pesado de pano cor de pão de cerveja. Cá está outra vez aquele tecido. Que juntamente com os gorros ou chapéus redondos, aqui nós não sabemos se é gorro, se é chapéus, a palavra dá para os dois lados, mas um colega, o Lion Brookie, conseguiu descobrir-nos esta imagem onde temos aqui o chapéu redondo. E ele acha piada, porque isto é típico da província portuguesa, e ele acha que ficam muito cómicos com aquelas roupas. Os doentes, ele fica também muito espantado, porque os doentes são mesmo muito bem tratados. Ele fica mesmo, ele diz mesmo que assim que alguém está doente, nem que seja assim nada de muito grave, ficam logo 2 pessoas a tomar conta dele, uma assistência fiel. E então ele tem uma frase que lá está, ele tem sentido de humor, e ele diz, na verdade, se alguém não tivesse qualquer vontade de viver aqui, gostaria certamente de morrer aqui. Portanto, ele fica mesmo... ele não podia imaginar era que no século seguinte, naquele mesmo edifício ia ser feito um hospital, através da reforma pombalina. Portanto, alguma coisa relacionada com a saúde tem aquele edifício, ainda antes de lá ser feito um hospital. Pronto, agora, a viagem para o Oriente, que é para dar tempo para perguntas. Eles vão, finalmente, no ano seguinte, vão para o Oriente. O Michael Boyne é um padre mais velho que é o guia deles. Saem a 30 de março e chegam ao dia 8 de setembro. Mas depois o que acontece é que há aqui um boicote dos holandeses. Os holandeses têm aqui uma frota, não deixam os navios passar. Pronto, já está aqui a mudar também aqui a política aqui no Oriente. E então o que ele decide fazer, portanto o Inácio escreve uma carta onde conta este plano de viagem. Ele vai fazer a pé toda a costa da Índia até chegar aqui, a Negapatão, depois atravessa o Golfo de Bengala por navio e depois faz outra vez a pé até chegar à capital do Sião, a Ayutthaya. E a Ayutthaya é uma terra bastante complicada, porque, do ponto de vista dos jesuítas, porque os jesuítas de Sião pertencem à província de Japão, mas Japão tem os superiores em Macau. Depois, agora acho que perdi aqui a pena. Não. Estão a ver, não estão? Sim? Sim. Sim, ok. Então, a Ayutthaya que está aqui, do ponto de vista dos jesuítas, os superiores estão em Macau, mas pertencem à província de Japão. Em relação à igreja mesmo, a diocese está em Malaca, mas quem manda na diocese de Malaca é Goa. E depois, ainda por cima, quem manda nisto tudo é o padroado português. Portanto, isto é mesmo muito complicado. Esta terra ainda é mais complicada, porque isto era... Iudeia era a capital do Sião, era uma terra muito, muito viva. Hoje é só ruínas. Era chamada a Veneza do Oriente. Hoje é isto. Agora, nós ficamos a saber como é que foi o final do Inácio por causa deste livro. Este senhor, o Gisbert Eck, era um médico que serviu a VOC, a Companhia das Índias, e foi ele que tratou dele, porque o Inácio, quando chegou, adoeceu e depois morreu. Pronto, aqui já está a política toda a mudar, porque aqui os holandeses já estão a ganhar muito poder na Ásia. A VOC era a companhia privada mais rica do mundo, na época, em 1669. Portanto, isto não era um país, era uma companhia privada, riquíssima. Tinha mais poder que muitos países. E este é um memorial que fizeram os holandeses em 1956, mas de facto Portugal tem aqui também um papel muito importante, eu já vou mostrar onde. Se olharmos aqui para esta região aqui, eu vou ampliar. Isto é um mapa de 1686.
Então, aqui temos a VOC, está aqui, e aqui está o bairro português. E aqui estão duas igrejas, esta é dominicana e esta é jesuíta. Provavelmente o Inácio foi sepultado aqui. E aqui estão os japoneses. Portanto, isto era mesmo uma cidade multicultural, multirreligiosa, e pronto, e cruzavam-se ali todas aquelas culturas. Portanto, ele estará sepultado aqui. Estas igrejas não existem, mas a dos dominicanos foi alvo de escavações arqueológicas nos anos 80, pela Fundação Carlos de Gulbenkian. Portanto, a outra está ao lado, ainda não foi descoberta. Portanto, o que é que nós sabemos do Inácio? Temos a carta que ele escreveu de Coimbra, temos uma carta onde ele descreve a viagem de Texel a Setúbal, depois temos uma carta onde ele conta a viagem até Goa. Aqui, até Goa. E depois, o plano, pronto, era um plano, ele não chegou a Macau, de Goa a Macau ele conseguiu chegar ali, mas depois morreu e já não fez o resto da viagem. Pronto, aqui é que depois nós sabemos pormenores da morte dele por causa de uma carta do Michael Boyne. Em relação aos companheiros de viagem, muito rapidamente, o Michael Boyne morre também, segue viagem, mas morre à fronteira da China. O Jos Keynes, não sei muito bem o que é que aconteceu, é uma pesquisa que devemos de fazer, vai morrer nas Filipinas também, portanto ele poderá ter apanhado outro navio por causa do boicote e vai morrer nas Filipinas. Agora, este Keynes não ficou famoso, mas um descendente dele é muito famoso. Esta família Keynes é uma família inglesa, católica, e são o Keynes da economia keynesiana é descendente, portanto, o Jorge Keynes é um tio afastado dele. Pronto, o Francisco Rosemont vai chegar e o Couplet também. E estes sim ficam famosos e vão escrever livros sobre Confúcio e ficaram para a história. Valendo-nos estes para valer aquela viagem onde morreu imensa gente à custa do boicote dos holandeses. Eu terminei a minha apresentação, ninguém quis fazer perguntas até aqui, mas podemos voltar eu vou tirar o ecrã. Muito bem, muito obrigado, Carlota. Acho que é, de facto, um relato extraordinário. E louvo muito o trabalho que foi feito de procurar todo o contexto, antes e depois, o que é que aconteceu a este jesuíta, que queria chegar à China e não conseguiu chegar à China. Sabes de que é que ele morre? Sabes qual foi a doença que ele teve? Ele há de ter tido febres, era uma coisa tipo malária, não sei, coisas assim. Isso não sabemos, mas... Ele morre aos 30 anos, não é? Sim, sim. Ele faz uma viagem de milhares de quilómetros a pé. Em zonas super úmidas e com mosquitos e com todos esses, com tudo isso. E, portanto, muito provavelmente é uma doença, uma infecção qualquer, não sabemos. Muito bem, mas quem tem prioridade é quem está a participar nesta conferência, palestra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se faz favor. A Constança, se faz favor, sim. Eu queria, por um lado, tu falas de uma carta bem limitada no tempo quando ele passa aqui por Coimbra. Como é que tu obtiveste toda a outra informação até à China? Até ele morrer? De onde é que veio essa informação? Pois, ok. A carta é só estadia em Coimbra. Pronto. A viagem, em relação à viagem, lá está os meus contactos na Academia de Marinha, para a gente saber o nome do capitão do navio, o nome dos navios, tudo isso. Pronto. Agora, o relato da viagem até à China, ele tem outra carta. Esta carta não está toda traduzida, mas o Noel andou lá assim à procura de pormenores. E, portanto, aquele relato que nós fazemos desde Goa até chegar ao Sião está nesta segunda carta. Nesta carta que ele escreveu para o mesmo, para o tutor. Ele conta a viagem até chegar a Goa. E depois diz o plano para chegar a Macau. E agora vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. É um plano. E depois o Michael Boyne, o guia, escreve uma carta quando... Não sei exatamente quando, ele sai de Sião, ele não chega ele deve ter
Ele morreu à porta da China. Portanto, ele, a certa altura, ele envia uma carta. E nessa carta é que ele conta que morreu o Inácio, e isso foi outra coisa que nos levou tempo a descobrir, porque ele diz, o Inácio foi sepultado na igreja e levou uma placa com os caracteres latinos e chineses. E depois nós íamos ver o livro do médico holandês e ele não fala de igreja nenhuma. E não há cá igreja nenhuma, só que ele só descreve o bairro holandês. Quando a gente vai ao mapa, vê que há o bairro português e há o bairro não sei o quê, e depois descobrimos que havia aquela igreja jesuíta que tinha sido feita muito pouco tempo antes, portanto tem que ser aquela igreja. Portanto, não foi só na carta, há outras cartas. E outra coisa, só tu referes ali Vila Franca. Vila Franca é ali ao pé de Robelim, às vezes uma pessoa quando passa ainda vê lá Vila Franca. Não há lá restos nenhuns da o Rui Lobo já foi ver ao Google e vê-se assim uns muros ainda para lá, há assim uns muros. E os arqueólogos da universidade já andaram lá também a fazer outros trabalhos e encontraram uns restos de construções hidráulicas. Há para lá uns restos de canalizações, mas há mesmo só ruínas. Hoje só há ruínas. Não há nada, nem sequer temos um plano de como é que era aquilo. Nada, não há mesmo nada. Aquilo ficou mesmo tudo destruído. Aquilo há uma rua ao pé do Polo 2. Quando nós vamos para o Polo 2, quando vamos para a direção, para aquele edifício da faculdade, naquela rotunda, há uma rua para o outro lado que diz Rua de Vila Franca. Sim, eu sei. Eu costumo passear por lá. Por isso é que eu voltei. Mora perto. Vila Franca. Muito interessante. Alguma dessas cartas, Carlota, era oficial? Porque havia as cartas ANUA, que eram mandadas, não é? As cartas que eram mandadas para Roma, para a companhia. Essas cartas, digamos, eram obrigatórias, eram um registro. Esta carta não é uma carta para uma pessoa amiga. Aliás, estas 3 cartas são para este senhor. São cartas para uma pessoa amiga. E a carta do Michael Boyne é oficial. Essa é uma carta mesmo de relato, o que é que estou a fazer, porque o Michael Boyne era o guia e levava 8, morreram quase todos. Ele era o guia daqueles, ele próprio, não é? Apanham aquele conflito holandês ali quando chegam a Goa e aquilo deve ter sido mesmo uma desgraça. Essa é uma carta oficial. E depois há cartas oficiais, é a carta que o Inácio escreve a pedir licença, há imensas cartas oficiais. Essas estão em Roma, não é? Essas estão em Roma. Estão em Roma, sim. Eu tive no arquivo de Roma a ver à procura de mais coisas. E foi lá que eu descobri o Taquê na mesma página que o Inácio. Sim, na mesma 2 linhas depois está aqui o Inácio, está aqui o Taquê, em 1654, o ano dos elementos de Euclides. Há imensa informação. Aliás, aquilo não acaba, não é? Por isso é que é tão atraente, porque eu depois estava a olhar para o arquivo e depois começamos à procura das pessoas que estão em Sião e depois parece que já as conhecemos e depois no ano seguinte vamos ver onde é que estão e depois encontrei lá um que manda-se vir o João Cardoso. O João Cardoso está em Sião, tem que cá vir, a Bacau, mas depois ninguém sabe do João Cardoso. O João Cardoso ainda não apareceu por cá. Aquilo é quase um filme, nós andamos ali, depois andamos à procura no ano seguinte, já que já apareceu. Será que enviou carta? Estás em português ou em latim? É tudo em latim. Sim. Tudo em latim. Aliás, é engraçado que no arquivo da Companhia de Jesus, quando nós chegamos lá, temos que preencher a ficha da biblioteca, pôr os dados. Em latim. É em latim, quer dizer, Carlotas... que língua cá de ser? É latim. Já que estás aqui, é em latim. Tem de ter vantagem de saber latim. Não é? Tu já estiveste à frente de uma biblioteca, sabes o que é para a ficha, que linha que devemos de pôr? Latim. Acho que na Alemanha, enfim, o latim é obrigatório praticamente no liceu mesmo científico. E, portanto, às vezes dá muito jeito. Quando este Papa atual foi... o Papa anterior se demitiu inesperadamente, não é? Bento XVI. A notícia foi dada por uma jornalista alemã que sabia latim. E então ele estava a anunciar em latim a renúncia e ela corre cá para fora e foi a única que percebeu. É um terreno neutro, é o mais neutro possível, não é? Pois, de facto é muito...
É muito interessante. Tinha de haver uma língua que os unisse, não é? Eram o quê? Tinha de haver uma língua que os unisse, porque eram pessoas de vários países. Pois. Aliás, o Inácio, Nunca aprendeu a português. língua franca era o português também. Pois. Eles tinham que aprender português. Quando eles chegavam lá àqueles países, imaginem, em Macau, a língua franca era o português, não era o latim. Sim, mas o Inácio teve tão pouco tempo em Portugal que não aprendeu muito português. Foi aprendido porque ele teve 1 ano. 1 ano. 1 ano, 1 ano. Aliás, ele passado uma semana já se querem confessar a ele. Ele diz, não, deixem-nos aprender português, tenham calma. Nós ainda não falamos a língua, mas queremos aprender para depois confessar. Toda a gente se queria confessar. A viagem dele lá do norte da Holanda até Setúbal, não sei porque Setúbal, mas demora muito, não demora? É 1 mês. Também existe uma carta. Eu ainda não, aquilo, as cartas são terríveis, é uma letra horrível, mas apetece muito ler essa carta. Houve alguma naufrágio, algum atraso? Não, podem fazer escalas. Um mês para fazer aquele trajeto, não... Não sei. Será que fazem escala? Não sei. Agora, porquê é que é Setúbal? Eu perguntei mais uma vez os meus contactos na Marinha. Há um colega nosso da Marinha que eu perguntei porquê Setúbal. Para já é mais fácil de entrar do que em Lisboa. É muito difícil entrar naquela... Sim, mas depois há a justificação. Toda a gente entra. A justificação não é essa. A justificação é o sal. É importante levar sal a bordo e ali em Setúbal estão foram buscar sal também. Dizem que é por causa do sal. Aliás, há uma explicação também porque é Texel e não Amsterdão. Também é a mesma pergunta. Então, porquê é que não é Amsterdão? E aí também é assim. O mar, aquele mar interior, é um mar muito baixinho. E então os navios vêm para Amsterdão vazios e só carregam em Texel. Também há uma explicação. Está aqui, do ponto de vista marítimo, eu ainda não explorei, só sei umas coisitas assim, mas há de haver muita coisa para descobrir ainda, também. Pois. Por exemplo, ele diz que vai a Setúbal, porque no dia 1, eu não expliquei, depois quem ler a carta vai ver. Ele vai a Setúbal porque vai resolver uns problemas do navio a uma pessoa que precisa de ir para Roma com urgência e vão arranjar boleia. Imagina, isto é andar à boleia. Ele vai arranjar boleia para um padre para ir para Roma com os navios holandeses. Eu tenho quase certeza que vai para fazer de tradutor. Intérprete, sim. Agora, como é que ele só no dia 1 vai e vem? Quase certeza que é um navio ou um barco qualquer que vai de Lisboa a Setúbal e volta. Porque ele vai e vem, depois no dia seguinte começa a viagem. Isso acho que é possível, João Setúbal de Bom. Sim, é possível, mas quase certeza para ser tão rápido que há de haver carreiras diárias, não sei, ou até mais que umas regulares para ir até Setúbal. Portanto, há uma série de coisas que nós nem nos apercebemos. Portanto, eu tive que ir no dia 30, tive que ir a Setúbal por causa de uma pessoa que precisa com urgência de ir para Roma e vai num navio holandês, não sei o quê. Portanto, é todo um mundo, não é? Há ali muito, muito movimento. Nós nem nos apercebemos. Muito bem. Alguém quer colocar mais perguntas? Questão da matemática. É interessante que uma das pessoas fosse um professor de matemática. É, o Keynes, é. Isso era muito comum era entre muito eles? Comum, ou... Era muito comum, era muito comum. Sempre que havia algum com jeito para matemática, eles tentavam recrutar para ficar cá 1 ano ou até mesmo ficar por cá. Há imensos que vêm e que eles tentam segurá-los. Só que eles querem ir para a China. Querem segurá-los. Mas sim, é muito comum, é. E aquele é mais um deles. Era aula de estudo privado. Muito bem. Eu estou esclarecido, acho que é uma história muito interessante e tem digamos, a vantagem de ser uma carta privada e, portanto, não tem aquele constrangimento que tem cartas oficiais e, portanto, ele comunica as suas impressões de vida e há coisas que ficamos a saber, não é? Sobre a quinta, o jogo do truque e essas coisas. O jogo do truque é capaz de haver mais elementos do que esses, porque o jogo devia ser uma coisa comum e devia, enfim, se 18 e portanto é capaz de saber que jogo é que era. Mesmo esses nomes holandeses. Mas o jogo sabe-se qual é que é?
É o jogo do truque. Depois de saber o que é, depois de ver que tem os paus, já não a há Maria dúvida. João Coutinho já identificou, e há mesmo livros que explicam o jogo do truque, que é com a mão, truque de jogo de mão, e que passa a bola pela ventanilha, sim. Depois de saber o que é, porque a carta dá muito pouca informação, mas depois de se ter identificado um bocadinho, pronto, depois aí sim, já sabe-se muito, sim. Muito bem. Mais alguma questão? Se não, ficamos por aqui. Agradecendo muito à Carlota o grande favor que nos fez de vir aqui apresentar este relato. Acho que é um favor a todos, porque ficamos todos mais ricos com esta comunicação e ficamos com curiosidade de abrir o livro. E o livro é só carregar no link, fazer o download e ver a carta na íntegra, quer no original, em holandês, também dá para aprender a língua, quer, digamos, na versão portuguesa que a própria Carlota fez. E, portanto, é mais um documento sobre, digamos, as relações entre esses dois países, neste caso exemplificados por um viajante que passa aqui por Coimbra, e é muito provável que, enfim, que tivesse havido vários outros. Quer dizer, deve estar muito longe de ser o único holandês que aqui passou, não é, Carlota? Deve ter havido. Sim, não há cartas deles. Há assim nos arquivos dos jesuítas, sabes que este passou por cá, mas este escreve uma carta para uma pessoa amiga. Isso é que é raro. Muito bem, então agradecendo a todos a vossa participação, lembro que há mais na próxima semana, vamos falar da colega da Universidade de Évora, vai falar sobre um evento também muito interessante, a viagem aérea entre Portugal e o Brasil, que vai fazer muito em breve 100 anos, a viagem de Coutinho e Serrador Cabral, que demorou 3 meses, curiosamente, quase 3 meses. Porquê? Porque foram precisos 3 aviões e foi uma viagem atribulada, mas sobre essa história ficaremos a saber mais na próxima semana. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carlota. Bem, tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada.